Chupeta salva ou sabota o sono do seu bebê? Fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te falar toda a verdade sobre a chupeta, que você não encontra em lugar nenhum. Eu sou Bia Martins, doutora em Ciências Biológicas e especialista em sono infantil. E hoje eu vou falar para vocês sobre a tão temida e amada ao mesmo tempo chupeta. Quem aqui é ali dos anos 90, com certeza foi uma criança que usou chupeta. Por quê? Por muitos e muitos anos, a chupeta e a mamadeira eram ali acessórios extensores de uma criança, né? Quando você descobria que estava grávida, ou enfim, quando alguém queria dar ali um presente relacionado ao bebê, era sempre ali, uma chupeta ou uma mamadeira, porque isso era algo muito comum de ser utilizado. Com o passar dos anos, diversos estudos, inclusive associando amamentações que acabavam, enfim, antes ali do período ideal recomendado pela OMS, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, se constatou o quê? Que os famosos bicos, chupeta, mamadeira, poderiam ser, sim, atrapalhadores da amamentação. Por quê? Porque a forma de sucção, tanto no bico da mamadeira quanto na chupeta, ela é diferente da sucção que o bebê precisa fazer no seio materno. Então, muitas vezes se tornava ali uma confusão e essa criança acabava largando o seio materno. Então, a primeira coisa para a gente falar em relação à chupeta é exatamente esse risco. Sim, é um risco que existe. Não temos como prever se vai acontecer ou não, mas também não é algo que se torne um caminho sem volta. Então, por exemplo, você deu a chupeta lá para o seu bebê, você viu que ele começou a ter uma dificuldade na pega, começou a te machucar e não te machucava, começou a dar uma recusada no peito. Significa que acabou para sempre sua amamentação? Não. Você vai tirar a chupeta, essa criança vai ali adaptar ali por uns dias e vai voltar a mamar normalmente. Então, não é necessariamente algo fadado ao fracasso da amamentação, o fato de você ter dado a chupeta. Você pode sim, consegue sim, remediar, voltar atrás em relação a isso. Então, se é a sua vontade dar a chupeta e também a sua vontade de amamentar, saiba que um pode botar o outro em risco. E, claro, você vai avaliar aquilo que é melhor ou não, dentro aí de todas as suas condições. Quando que a chupeta, ela pode sim ser considerada aí boa, né? A chupeta, como algumas pessoas gostam de falar, e eu acho que faz muito sentido, a chupeta, ela é um cala-boca da criança para a mãe, que é Bia, como assim? A chupeta, quando é que quem dá chupeta para a criança? Quando a criança está chorando, quando a criança não quer dormir, quando a criança está, sei lá, fazendo manha, enfim, se já for uma criança maior, né? Então, a chupeta é um cala-boca para quê? Para a criança invariavelmente parar de chorar. Por quê? Porque o choro é um grande desafio e tormento na vida de vocês, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos voltar para a chupeta. Então, o que acontece? A criança nasce, ela tem uma forte necessidade de sucção. Isso precisa acontecer, é instintivo, é lei de sobrevivência. Como é que a criança come? Mamando. Para mamar, ela precisa fazer o quê? Sucção. Então, ela precisa ter um forte reflexo de sucção para ela se manter viva. Olha como a natureza é linda e maravilhosa. Então, o bebê ele já nasce de fábrica sabendo disso, né? Só que, ao mesmo tempo, alguns bebês têm uma necessidade maior dessa sucção, não só para alimentação, mas como para conseguir se regular de uma maneira geral. Então, muitas vezes, é aquela criança que a mãe relata que ela chora o tempo todo, que ela só fica calada se tiver no peito. São crianças que podem ter, sim, uma necessidade maior de sucção, e a chupeta ali no iniciozinho, enquanto esse bebê recém-nascido, pode ser, sim, uma salvação, digamos assim, para a mãe conseguir fazer mais coisas, não ter essa criança ali dependente dessa sucção o tempo todo. Mas lembrando sempre que pode também botar em risco a amamentação, então você precisa equilibrar e analisar aí o que vale a pena ou não vale a pena na realidade de vocês. Quando que a chupeta se torna uma vilã? Depois que essa criança não é mais um recém-nascido, tá? A chupeta ali até 1 mês e meio, 2 no máximo, tá? Ela pode sim ajudar em relação a esses pontos que eu já falei para vocês. E por que eu estou dizendo que depois disso ela se torna uma vilã? Porque a criança ela já tem um ciclo circadiano estabelecido, ela já entende bem o que é dia e o que é noite.
Provavelmente você já conseguiu pensar e estruturar aí uma razoável rotina para tudo acontecer. Essa criança já aprendeu efetivamente a mamar, então ela já consegue, inclusive, mamar bem mais rápido e mais efetivo, né? Então, essa necessidade muito abrupta da sucção, ela começa a dar uma diminuída. Então, se você deu a chupeta por esse motivo, já pode retirar. E o nosso segundo ponto, a chupeta ela se torna uma associação em relação ao sono, o que pode ser muito prejudicial. Por quê? Quando esse bebê é muito pequenininho, ele tem um controle completo das mãos? Não tem. O que vai acontecer? Quando ele dorme lá com a chupeta na boca, ele vai chupar a chupeta a noite inteira? Não, porque ele dorme, na hora que ele dorme, ele não faz sucção. Só que se ele dormiu fazendo aquela sucção, a gente já falou disso em outros vídeos. Toda vez que eu tenho uma associação para o sono, significa que o bebê vai precisar o quê? Dessa associação de novo para voltar a dormir. Você botou a chupeta e botou o seu bebê no berço e ele dormiu. O que aconteceu com essa chupeta? Ela caiu, porque ele parou de fazer a sucção e ela caiu. Quando ele tiver um despertar na madrugada, o que ele vai precisar para voltar a dormir? Sim, exatamente, você acertou, a chupeta. Só que essa chupeta caiu. Ele consegue com as próprias mãos pegar essa chupeta? Não. O que ele vai fazer? Aquilo que vocês amam que ele faz? Chorar. E aí você vai lá, vai pegar a chupeta e vai botar. Ele vai voltar a dormir. E aí esse ciclo vai se repetir, talvez por 10, 15, 2, 3, nenhuma vez na noite. Não tem como a gente saber. Mas isso pode, sim, se tornar uma associação que vai demandar muito de você. Você vai ter que ir lá, pegar essa chupeta e botar. Tá, Bi, então para o bebê mais velho que já consegue pegar a chupeta, então isso não vai ser uma necessidade? Não necessariamente. Eu já atendi na consultoria, gente, acreditem. As crianças, elas são muito inteligentes, tá? Atendi na consultoria, inclusive me procuraram na consultoria por isso, tá? Uma família que estava com um bebê, o Mateu, de 8 meses. Sabe o que o Mateu maravilhoso fazia? Ele tirava a chupeta e jogava a chupeta para fora do berço. Porque como é que a chupeta volta para o berço? Com a mamãe ou com o papai? Ele fazia de propósito, gente, para os pais entrarem no quarto. É uma criança que já tem domínio completo, total. Poderia ter várias chupetas dentro do berço, inclusive algumas pessoas indicam isso, né? Você deixar várias chupetas no berço para a criança achar qualquer uma ali de noite e botar na boca. Só que isso é uma solução? Não, quando a criança é maravilhosa e joga a chupeta para fora. Se a criança ela quer a sua presença lá, ela vai entender quando que a sua presença acontece. E se você repõe a chupeta, ele entende o quê? Então, se eu tivesse a chupeta, a mamãe vai vir aqui. E aí pode ser um motivo de um despertar ainda maior, porque a criança vai ficar, de certa maneira, ele é eufórica com a sua presença, né? Então, muito cuidado com a decisão da chupeta, tá? Bia, ensinei meu filho sabe dormir sozinho. Botei ele acordado no berço, dei a chupeta e saí. Olha, ele tem autonomia. Ai, desculpa te dizer, não tem não. Que é isso, Bia? Mas eu botei ele acordado no berço e ele dormiu sozinho. Ele não dormiu sozinho. Ele dormiu com uma associação de sucção. A chupeta. Ai, mas ele dorme maravilhosamente bem, ele dorme a noite toda, ele não me pede para ela botar chupeta. Ele bota sozinho, ele tem que despertar de madrugada e se resolve sozinho. Que bom, ótimo. O sono dele, a princípio, está organizado. Significa que vai se manter assim? Não tem como a gente saber. Por quê? Porque ele continua como associação. Aí vamos pensar aqui o seguinte: não, Guilherme, tá ótimo, não vou mexer nisso. Beleza. Vai deixar essa criança com chupeta até o quê? Uns 10, 15 anos, mais ou menos? Não, né? Provavelmente você vai tirar ali o quê? Com 2? 2 é uma idade cabalística que todo mundo fala que é a idade de tirar a chupeta, né? Ah, tem que tirar com 2 anos. Aí você vai tirar com 2 anos e você vai botar ele para dormir. Você vai tirar, você vai falar, hoje não tem chupeta, filho. Tirou a chupeta, jogou fora, botou ele para dormir. Tchau, filha, vai sair do quarto. Você acha que ele vai ficar de boa? Não vai. Por quê? Porque ele não sabe dormir sozinho. Ele tem associação da sucção com a chupeta. Então, vejam bem, não significa que vocês precisam desfazer de tudo agora. Estou falando aqui para vocês a realidade de como as coisas funcionam em relação à chupeta, para que vocês, claro, tomem a decisão que vocês julgarem e acharem que é melhor para o filho e para a vida de vocês. Claro, lógico. Só estou expondo para vocês todos os pontos para vocês entenderem e fazerem uma escolha de verdade consciente. Porque eu também atendo mais na consultoria que chegam para mim e falam, Bia, eu não queria ter dado chupeta,
mas a minha mãe me falou tanto que eu usei chupeta, que era maravilhoso, que eu dormia muito bem, eu dei a chupeta, e agora eu quero tirar, e parece que eu estou matando meu filho. Parece que o conselho tutelar vai vir aqui em casa, porque a criança berra o dia inteiro, porque está sem a chupeta. E sim, infelizmente, pode ser isso que vai acontecer quando você vai fazer a retirada. Principalmente se você não souber conduzir essa retirada, e se você fizer essa retirada muito tarde. As pessoas falam muito, né? Eu falei para vocês, de forma cabalística tem que tirar com 2 anos. Por que as pessoas falam nessa idade mágica dos 2 anos? Preocupação com a arcada dentária, tá? Geralmente é o que os odontopediatras, né? Tipo, quer usar chupeta? Beleza, mas não deixa passar dos 2. Normalmente é assim. Pensando em relação ao sono do bebê, Bia, tá bom. Se você pudesse decidir aqui por mim sobre o sono do bebê, o que você falaria da chupeta? Dá ou não dá? Não dá. Bia, mas aquele início está muito louco, sucção tá demais, socorro, o que eu faço? Não estou aguentando. E aí, Bia, o que eu faço? Tá muito intenso? Dá com prazo de validade de retirada. 28 dias, 30 dias, você vai tirar essa chupeta e vai encarar o caos que vier. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que o puerpério é muito difícil. Tem baby blues, tem depressão pós-parto. E às vezes dar a chupeta sim pode ser uma solução para você conseguir se reconectar com você mesmo. Passou ali 30 dias, as coisas já estão razoavelmente encaminhadas, você já pode comprar essa briga. Meu Deus, Bia, briga? Não, gente, uma criança pequenininha, um dia no máximo de caos. Crianças mais velhas aí, pode ser até uma semana de caos. E, para finalizar esse vídeo, dica de ouro. Tá, Bia, vi seu vídeo, nossa, vou tirar a chupeta do meu filho, o que eu faço? Como é que eu tiro? É gradativo, eu tiro só da soneca, só do sono noturno, só do tempo acordado? Gente, a criança não vai entender que agora ela tem chupeta, depois não tem, daqui a pouco tem, daqui a pouco não tem. Então, a retirada é dessa forma que vocês estão pensando exatamente. É abrupta. Você vai tirar a chupetinha dele hoje e vai jogar todas no lixo. Sim, joga no lixo, para você não cair em tentação de dar quando ele começar a chorar muito. Joga no lixo. No lixo fora da sua casa já. Que é para tu nem cair em tentação de esterilizar aquele negócio do lixo. Tá? Pelo amor de Deus. Sério, gente, é abrupto, tá? Abrupto não significa que é com trauma, não significa que não tem acolhimento. Mas, dependendo da idade da criança, você vai conversar com ela, que você vai fazer a retirada lá no dia X. No dia X, você vai retirar, e você não vai dar nunca mais. E você vai trabalhar no seu interior, no seu coração, a tranquilidade, paz e calma que você vai precisar ter para lidar com aquela criança, dependendo da idade, por aí até uma semana de caos, porque ela vai querer chupeta, porque ela vai pedir, dependendo da idade, claro, né, gente? Vai dar uma bagunçada no sono, vai ficar tudo louco, mas educar não é fácil, né? Criar essas crianças não é uma tarefa fácil. E é justo que não seja fácil, já que é o nosso bem mais precioso, né? Então, a gente precisa ter trabalho, sim, não tem muito jeito, né? Então, vai dar trabalho, vai demandar de vocês, mas tem solução, vai passar, vocês vão estar com a criança, vocês vão acolher, vocês vão pensar em maneiras aí de distrair a criança naquele momento do pedido da chupeta e vocês vão estar ali com ela, né? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Você que ainda está grávida, não decidiu se dá ou se não dá a chupeta, salva aqui esse vídeo, reassiste ele próximo do seu bebê nascer. Se você já tem um bebê e se você dá a chupeta, olha agora todas as informações que você tem, vê se foi uma escolha consciente, se não foi. Se não foi uma escolha consciente, se você, Bia, é verdade, não quero mais. Faz a retirada, com tranquilidade, com segurança, vai dar certo, vai funcionar. Se você ainda assim optar por continuar usando chupeta, de qualquer maneira, já sabe o que fazer no momento que chegar o momento, enfim, né, de conduzir essa retirada, tá? Bota aqui para mim nos comentários. Você deu chupeta para o seu bebê e não deu? Foi tranquilo tirar? Como é que foi?